do centro, assim como depois do imperialismo, eles são anteriores ao nazismo e ao fascismo. Né? Mas o nazismo e o fascismo vão se articular de uma determinada maneira com esses dois fenômenos. Né? Um determinado tipo de nacionalismo que vai estar presente na ideologia fascista e nazista e numa determinada circunstância histórica do imperialismo, né? Depois entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Já que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e a Itália, embora tenha ganho a guerra, porque lutou do outro lado, do lado da Inglaterra e da França, mas na realidade a Itália acabou não ganhando nada com a Primeira Guerra Mundial. Né? E essa foi uma das grandes razões que o Mussolini batia, né, na constituição do movimento fascista com os soldados que voltaram, né, do front na Primeira Guerra Mundial. Então, portanto, a ideia é que o fascismo ele é semelhante e diferente do fascismo histórico. Então, que a gente está entendendo como neofascismo hoje. Segunda ideia é que o neofascismo e o estado de exceção são a forma política mais adequada ao capitalismo contemporâneo e ao neoliberalismo. A democracia não é um valor universal. Ou seja, entendendo a democracia como uma construção política sob a hegemonia da burguesia, mas como produto da luta de classe, da correlação de força e tal, essa democracia burguesa que não apareceu de uma única maneira, mas foi evoluindo ao longo do tempo, né? De várias formas, até do ponto de vista eleitoral, as mulheres não votavam, depois começaram a votar, e assim vai. Então, depois do Estado de Bem-Estar Social, a social-democracia, então, essa democracia dita burguesa, como produto da luta de classe e que refletia também interesses populares, essa faz sob a hegemonia da burguesia, essa democracia burguesa, na minha opinião, dos últimos 20, 30 anos para cá, com a nova forma de desenvolvimento do capitalismo, do imperialismo, do plano mundial, essa democracia burguesa ela está deixando de ser funcional, ela está deixando de ser um elemento defensável de forma clara e pelas classes dominantes dos diversos países imperialistas. Ou seja, a democracia não se constitui mais, na minha opinião, um elemento central de defesa do capitalismo. Embora, evidentemente, eles continuem falando da democracia, da defesa da democracia, mas tudo do ponto de vista retórico. Do ponto de vista objetivo, certo? Essa coisa foi se deteriorando. Daí a ideia do estado de exceção, que deixa de ser uma exceção e começa a se constituir numa regra. Ou seja, você vai minando, explodindo, implodindo a democracia por dentro, de forma que você vai transformando a natureza do regime, né, que seria anteriormente democrático, para um regime autoritário, mas dentro de uma certa legalidade. Certo? A nossa experiência aqui com o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, uma série de coisas que nós vimos assistindo, é um exemplo claro desse processo, né, de constituição, aos poucos, né, de um estado de exceção, em que você dá o golpe por dentro. O golpe não é um golpe aberto dado por militares, com armas, etc., mas é utilizando, né, isso era frisado o tempo todo pela grande imprensa, pelas forças de direita, etc. O impeachment da Dilma era dentro da lei, dentro da Constituição, etc., etc. Né? Então, é um outro tipo de lógica. E nós vimos aqui que esse tipo de coisa está articulado com a guerra híbrida, que é exatamente aquele esquema de você desestabilizar forças sociais, países, a partir das contradições internas desse país, com o uso sistemático das redes sociais. Diga-se de passagem, hoje, Bolsonaro reativou as redes sociais, né, o pessoal das redes sociais, que ele tinha, entre aspas, desativado depois das eleições. Ele estava só por ele dando um recado, os filhos, agora não. Voltou aquele bombardeio que elegeu o Bolsonaro nas redes sociais. Voltou tudo de novo. Certo? É a guerra híbrida entrando pesadamente de novo. E os caras entram no mesmo estilo, não tem argumentação não, é xingamento
e é a acusação ao Supremo Tribunal Federal, e não é à toa, é a defesa da reforma da Previdência, sem muito argumento, e a acusação ao Supremo, que é para botar o Supremo na parede, porque muitas coisas dessa reforma da Previdência vai parar no Supremo. Então, eles já estão atacando o Supremo para o Supremo se acovardar no tratamento das questões que foram parar lá com referência à reforma da Previdência. Certo? O neofascismo no centro e na periferia tem conotações distintas. Né? De uma certa maneira, nós vamos ver alguma coisa aqui. Então, portanto, o fenômeno brasileiro, como eu adiantei, é semelhante e distinto do fascismo histórico e também é semelhante e distinto do próprio neofascismo de hoje nos países centrais. Certo? Uma quarta afirmação é o seguinte, que eu adiantei também, que eu acredito que tem um movimento neofascista construído no Brasil. Né? Constituído. Certo? E essa constituição e atuação ela é diferente do que foi tradicionalmente o movimento fascista na Itália no século XX. E a outra afirmação, que eu já adiantei também, que é a natureza do Estado, do regime, aqui não está definido ainda. Certo? Eu vou adiantar aqui o seguinte, porque eu não sei se vai dar tempo, né? Eu acabei essas 2 ou 3 slides aqui, eu fiz depois que eu já tinha preparado tudo, porque eu me dei conta que ficou muito grandão. Esse negócio ficou tão grandão que eu criei uma oficina lá na Faculdade de Economia. Eu vou fazer 10 sessões, então é 10 vezes essa aqui. Certo? Eu vou fazer lá na Faculdade de Economia porque o material ficou muito grande, muita coisa para discutir. Então, eu peguei e fiz essas 3 ou 4 slides aqui mais na frente, para a gente, se não der tempo de ir mais adiante outras coisas, fica mais ou menos a ideia. Certo? Semelhanças, mas eu disse que é semelhante e é diferente. Né? Semelhanças fundamentais, eu estou falando do bolsonarismo aqui, é só para diferenciar que o bolsonarismo não é um fenômeno exatamente igual ao neofascismo, nem é lá dos países centrais, mas também é o neofascismo brasileiro. Né? Eu botei aqui bolsonarismo, mas eu não gosto muito dessa coisa. Né? Como se o Bolsonaro... na verdade, o Bolsonaro expressa uma coisa, mas ele próprio é um Zé Ninguém. Né? Ele não é nada, ele não lidera nada. Ao contrário, ele é empurrado. Ele é empurrado. Né? Nem ele, nem os filhos dele. Olha, os filhos, inclusive, ele são mais, digamos, mais sujeitos do processo do que o próprio. Né? Mas, de qualquer maneira, a ideia qual é? Ponto número 1, questão central, que está presente em todos os regimes ditatoriais, em todos os movimentos, né, autoritários. O caráter autoritário com a deslegitimação da política, das instituições democráticas e do Estado de Direito. Então, portanto, essa característica é crucial. Certo? Isso estava no fascismo, no nazismo histórico, isso está nas experiências neofascistas do mundo, e isso está na nossa experiência aqui com o bolsonarismo. 2, anticomunismo histérico e visceral. Isso foi o elemento central do fascismo e do nazismo, né? A última arma que a burguesia teve para barrar o socialismo, né? Lá no século XX. Mas, atualmente, você recupera os tempos da Guerra Fria, criando-se um clima artificial de ameaça comunista. Isso vale para o Trump, vale para o pessoal lá da Polônia, da Hungria, da Turquia, e vale para o Bolsonaro aqui também. Certo? Então, o traço anticomunista é central, certo? Dessas experiências. Terceiro, e essa terceira é uma questão crucial, certo? Que é o apoio de massa. É o apoio de massa. A ditadura militar não convocava ninguém. A ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira que queria que todo mundo ficasse em casa calado. Não queria ninguém na rua, nem ninguém apoiando, não queria nada. Certo? Queria que deixasse ela em paz para ela fazer o que ela quisesse. Mas teve uma mobilizaçãozinha inicial para justificar o golpe, em 64, aquelas passeadas, aquelas marchas de Deus com a família e tal, mas aquilo aí foi rapidinho, acabou, não teve mais nenhum tipo de movimentação de massa, nem partido, nem nada. Certo? Absolutamente nada. A experiência fascista, a experiência neofascista bolsonarista é que você tem apoio de massa e mobiliza. E mobiliza. É bom a gente abrir o olho
que esse processo da reforma da Previdência vai esquentar e, se facilitar, os caras vão querer botar massa através da guerra híbrida, do WhatsApp, que vai ser complicado, não vai ser tão simples como foi anteriormente, porque a reforma da Previdência é uma desgraça, né, para quase todo mundo, vai ser difícil, mas não é completamente descartável, então acabou os caras começam a botar massa na rua apoiando a reforma da Previdência. Por quê? Porque é um movimento de massa, certo? Lá no passado, com partido político, com organizações paramilitares, etc. Hoje, aqui, sem partido político. Mas quem é que substitui o partido político? Exatamente as redes sociais. Entendeu? O partido político que congrega, que agrega, são exatamente as redes sociais. Né? Ativo e mobilizador em torno de um líder, né? Embora Bolsonaro, na realidade, é mais liderado do que líder, né? Através da manipulação das frustrações, medos, rancores, ressentimentos contra algum outro. Né? Esse outro pode ser qualquer coisa. Né? Algum outro que é outro. Comunistas, judeus, ciganos, negros, imigrantes, nordestinos, feministas, políticos tradicionais, funcionários públicos, artistas, ateus, professores, intelectuais de esquerda. Pode eleger qualquer outro ou um conjunto de outros, né, onde você potencializa exatamente o rancor, o ressentimento daquele movimento. Tá? Isso está presente em todas as experiências. Quinto, forte conotação emocional e de irracionalidade. Anti-iluminista, anti-intelectualismo e desprezo à teoria. Uso sistemático da mentira e da falsidade histórica com a distorção da linguagem. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque é o seguinte, há um processo em que você inviabiliza o debate público. Então, por exemplo, vamos pegar um copo. Eu mostro um copo aqui, aí eu não preciso nem mostrar. Falar, vocês sabem o que é um copo. Todo mundo aqui sabe o que é um copo. Mas eu posso mostrar um copo para vocês e a gente fazer um debate sobre o copo. Se é um copo para tomar cerveja, se é um copo para tomar vinho, se é um copo para tomar uísque, se é um copo para tomar champanhe, para tomar água, se é um copo de vidro, se é de metal. Mas para a gente fazer a discussão sobre o copo, você precisa ter um consenso sobre o que é um copo. O copo não é uma cadeira que você senta. O copo é um recipiente para botar um líquido para você beber. Certo? Isso se reconhece o copo como isso. Então você pode fazer uma discussão sobre o copo porque há um consenso sobre o que é o copo. Agora, se você vira e põe na rede social que o cara do Partido Novo é Amoedo, né? Se você vira e diz que o Amoedo é um comunista, o debate está interditado. Você não pode discutir, você não pode fazer uma discussão sobre comunismo, sobre liberalismo, socialismo, você não pode fazer nenhuma discussão sobre o que é cada uma dessas coisas. Porque se você subverte o conteúdo, o significado da palavra que você está usando, no caso comunismo, podia ser qualquer outro. Então, eles fazem isso com várias coisas. Então, isso inviabiliza o debate público, porque aí descamba exatamente para o xingamento, para a agressão, para a violência, etc. Por quê? Porque o debate fica inviabilizado, porque não tem um ponto mínimo de consenso a partir do qual você tem uma referência para começar a fazer o debate. Isso é característico, certo? E essa visão anti-intelectual, por exemplo, tudo que o Bolsonaro está tentando fazer com a universidade, os caras fizeram tudo lá na Polônia, na Hungria, o Bush, o Trump tenta fazer lá nos Estados Unidos, né? Esculhambando as universidades, esculhambando os intelectuais, certo? Desqualificando completamente, de tal maneira que você desqualifica, inclusive, certos conhecimentos. Por exemplo, a Terra é plana. Quer dizer, como é que você pode fazer para fazer uma discussão com pessoas? Eu li um texto agora, recentemente, muito interessante, saiu naquela coisa dos docentes, alguém mandou, Rita Almeida, que é da área de psicologia, ela dizendo o seguinte, olha, minha experiência como psicóloga,
como trabalhando na área de saúde mental, etc., o psicótico que tem um delírio, você não faz ele recuar do delírio com raciocínios, com razão, com demonstrações, com fatos, etc. Você não faz ele recuar do delírio de hipótese nenhuma. De hipótese nenhuma. Porque o delírio dele é central para ele se sustentar em pé. Se o delírio cair, ele cai junto. Certo? Então, ela faz essa ponte para discutir o bolsonarismo, para discutir toda essa coisa aí que nós estamos assistindo. Quer dizer, você pegar o bolsonarista típico, certo? Que é um homem do povo, um Zé Ninguém, certo? Mas que aderiu ali, que está articulado naquela rede do bolsonarista, aquele delírio que ele vai alimentar ali, você não consegue fazer ele recuar a partir de argumentos, porque não tem nem como começar a argumentar. Certo? Porque as palavras estão completamente distorcidas, o conteúdo, etc. Então, essa situação é uma situação dramática, né? Porque isso aí... e essa é a perplexidade da esquerda. A esquerda estava acostumada a debater com o neoliberalismo, que é racional, vai argumentar com você por que o livre mercado, por que o Estado é um problema, certo? Então, tinha referências mínimas para você fazer o debate. Com o neofascismo e o bolsonarismo, você não tem. Você não tem como debater. Porque está tudo de cabeça para baixo. As verdades históricas também. Sistematicamente mentirosas. Sistematicamente mentirosas. Não, é uma coisa impressionante. Reacionarismo moral, cultural, culto às tradições, associado a uma explicação mítica, mágico-religiosa do mundo e da política. Por isso são anticientíficos. Né? Daí o questionamento de Darwin, de Einstein. Eu vi um vídeo, duas mulheres questionando a teoria da relatividade. Eu até hoje tento entender o que é a teoria da relatividade, tenho dificuldades de entender. Eu fico imaginando que aquelas duas moças que estavam ali tentando falar sobre tudo, não tenho a menor ideia do que seja. Não tenho a menor ideia. E aí começa a falar, mas não dá argumento nenhum. Aí começa a xingar Einstein, Darwin, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e defendendo que a Terra é plana, como a igreja na Idade Média. Que a Terra era uma mesa dessa que você caminhava, chegava na ponta, caía no precipício. Certo? Valores individualistas. Agora, aqui, ó, valores individualistas, neoliberais, sintetizados no par empreendedorismo, meritocracia, avesso às políticas sociais, aos direitos trabalhistas, etc. Isso aqui mais do fascismo e do bolsonarismo. Né? Porque, evidentemente, que o neoliberalismo não estava em pauta no fascismo e no nazismo histórico, inclusive, toda a formulação dos na época, inclusive, eles estavam disputando com os outros países a social-democracia. O liberalismo tinha fracassado com a grande crise de 29, tinha fracassado, e, portanto, as duas alternativas que apareceram foram todas duas negando o livre mercado. Né? Do lado, a social-democracia, Inglaterra, França, os Estados Unidos, o plano, o New Deal, etc. E na Itália e na Europa Central, na Alemanha, exatamente o nazismo e o fascismo. Né? Então, realmente, era um ataque direto, uma discordância direta com a visão liberal que tinha levado a uma situação dramática com a crise 29. As diferenças fundamentais, também eu tentei listar assim rapidinho, que, primeiro, o nacionalismo nosso aqui, né, retórico, né, completamente retórico, porque realmente você não tem base objetiva, material e de classe para ter qualquer tipo de movimento realmente nacionalista, que defenda as riquezas nacionais, o patrimônio nacional, que tenha uma identidade cultural, que unifique até certo ponto a nação. Você não tem nada disso. Né? É uma nação periférica. Segundo, partido político tradicional substituído pelas redes sociais. Você não tem, o Bolsonaro não tem partido nenhum, né? E esse movimento todo não tem partido nenhum. O partido que está aí, o PSL, Partido Social Liberal, PSL, né? E pode ter outros também, etc. Nada disso tem substância, nem vai subsistir muito tempo esse negócio. Certo? Por quê? Porque a organização do movimento neofascista no Brasil não
não se faz através de partidos políticos. Ao contrário, a constituição do movimento foi muito em cima da desmoralização dos partidos políticos. E, em seu lugar, se constituíram as redes sociais, né, influenciado e alimentado pela guerra híbrida. Milícias digitais descentralizadas, autonomizadas, pelo menos pode tomar uma série de atitudes, sem precisar ter um centro. Mas a visão global tem um centro. Tem um centro que vem de influenciadores que você não identifica. Certo? São centros invisíveis que multiplica a informação, que multiplica a formulação, mas que dá coesão ideológica, cultural, política a esse movimento. É uma outra forma de sociabilidade, né? Esse é o ponto. Né? Principalmente pessoas da minha idade não têm intimidade com essa coisa das redes, etc. Nós não fomos educados, não nos formamos a partir de redes sociais. Hoje, eu entrei para dar uma aula hoje lá na Faculdade de Economia, eu não estou dando mais aula por causa da minha surdez, mas o professor me pediu para falar lá sobre um assunto, eu fui falar, eu entrei na sala de aula, tem lá uma molecada, cada qual com um negócio na mão, um iPhone, entendeu? Você não é uma outra realidade. Né? E tem um agravante, né? O Humberto Eco, eu gosto de citar isso, o Humberto Eco falou um negócio impressionante. Ele disse assim, as redes sociais deram a palavra a um bando de imbecis. Aí foi aquele mal-estar generalizado, o Humberto Eco disse isso, não sei o que e tal. Aí a Silvia Scamparino, a repórter da Globo, um pouquinho antes dele morrer, entrevistou ele lá na Itália, e foi fazendo uma entrevista longa, e no meio do caminho ela perguntou, o senhor disse isso, as redes sociais e tal, deu a palavra a um bando de imbecis, o que significa isso e tal? Será que o senhor não foi muito radical? Aí o Humberto Eco virou para ela assim, vem cá, você concorda que tem um bando de imbecis? Ela olhou e disse assim, concordo. Ele disse, então pronto, então basta agora decidir se é maioria ou minoria. Né? Então a rede social deu a palavra ao Zé Ninguém, certo? Do Rache, deu a palavra ao Zé Ninguém. A pessoa que nunca abriria a boca em nenhum lugar, nem num grupinho de 3 ou 4, se sentiu à vontade de expressar todas, achando que, inclusive, que entende da zona toda. Se eu postar alguma coisa de economia, eu posso ser desafiado por alguém que nunca estudou economia, não sabe nem o que não sabe, vai dar um palpite sobre economia. E vai me xingar e me desqualificar como comunista. Certo? Ou qualquer outro xingamento que vier na cabeça do cara. Certo? Então, o Humberto Eco foi preciso. As redes sociais abriram um campo e a direita entrou de uma forma muito mais, digamos assim, com intimidade nesse espaço, acredito eu, porque é um espaço onde você não tem possibilidade de grande argumentação. É um espaço de pequenas afirmações, pequenas frases, pequenas argumentações. Não há um espaço que você possa... No e-mail já não era. Eu, por exemplo, nunca consegui debater através de e-mail. De e-mail você ainda pode fazer um texto maior e tal. Agora, imagine no WhatsApp. Você debater através de WhatsApp. Não tem a menor condição. Certo? Então, é um instrumento, né, o veículo, ele é apropriado exatamente para a guerra híbrida. Ele é apropriado. Para fazer esse tipo de embate. A construção do estado de exceção, por dentro, não uma tomada do poder através de um golpe violento, forças armadas, etc. Mas, por dentro, minando as instituições. E, no caso nosso aqui, o papel ativo das igrejas evangélicas. Porque as igrejas sempre tiveram problemas com o nazismo e o fascismo. Sempre foi uma relação, tanto com Hitler como Mussolini, de morde e assopra. Nunca foi uma relação tranquila do catolicismo e mesmo do protestantismo com o Hitler e com o Mussolini. Certo? Mas aqui, as igrejas evangélicas, e eu chamo a atenção para uma questão que eu me dei conta. Né? Mais recentemente, eu lendo o programa da Frente Parlamentar Evangélica, que eles escreveram e deram ao Bolsonaro ainda no período eleitoral.
é que essas igrejas, elas sintetizam hoje, de uma certa maneira, as forças sociais que estão subjacentes ao governo Bolsonaro. Por que sintetizam essas forças? Porque você tem, fundamentalmente, 2 ou 3 forças nesse processo aí, do ponto de vista doutrinário e ideológico. Uma é o neoliberalismo, e essas igrejas são, e se constituíram agora, cada vez mais, como explicitamente neoliberais, abertamente. Todo o programa da Frente Parlamentar Evangélica é defendendo todo o ideário neoliberal do Guedes, todo. Né? A própria teologia da prosperidade é uma importação dos Estados Unidos, certo? Assim como o fundamentalismo, também a leitura literal da Bíblia é uma importação dos Estados Unidos. Essas 2 coisas transformaram, estão ainda transformando as igrejas evangélicas do Brasil, inclusive o seu ramo histórico, presbiteriano, batista, etc., que era diferente do neopentecostalismo. Certo? E essa coisa está entrando aí também, está tomando conta. Certo? Então, sintetiza o neoliberalismo de um lado e sintetiza a coisa mística, religiosa, tradicional, reacionária nos costumes, nos valores, do outro lado. Então, a igreja evangélica, a representação política dela hoje, sintetiza as 2 coisas. Sintetiza tanto o que tem mais avançado no capitalismo, do ponto de vista do grande capital, que é o neoliberalismo, e sintetiza o que tem de mais conservador e reacionário, né? E de uma certa maneira, tradicional e muitas vezes até pré-capitalista, que o capitalismo, em vários momentos, foi superando, né? E que retorna com o neofascismo, né? Com esse tradicionalismo todo. Eu vou passar por cima aqui, na verdade eu vou passar por cima das caracterizações do fascismo, de forma mais particular, mas quero falar só as circunstâncias históricas do fascismo. A gente tem uma ideia que elas são diferentes das nossas, mas têm consequências meio que parecidas, meio que semelhantes. Né? Então, a coisa mais longínqua, digamos assim, que vai ser buscada para poder entender o surgimento do fascismo e do nazismo, nos anos 20, é do século anterior à primeira crise geral do capitalismo. O capitalismo teve 3 crises ao longo da história. 3 grandonas, gerais, mundiais. Teve dezenas de outras crises, mas 3 grandes. Uma foi essa, aqui, o Marx ainda era vivo, 1873. Essa crise prolongou a estagnação de mais de 20 anos, foi até 1896. Aí o Marx já tinha morrido, Marx morreu em 83, certo? Foi uma crise geral que desestruturou a forma como o capitalismo funcionava até então. Certo? Essa foi a primeira. Depois você teve a segunda, que foi a crise de 29 e 33, que é considerada até hoje a mais destruidora de todas. E, por último, essa mais recente, de 2008 para cá. Né? E essa crise levou ao desenraizamento social, o individualismo e a solidão. Né? Os autores identificam a perda do sentido comunitário, porque ainda a economia estava muito ainda colada na agricultura, embora já tivesse tido a Revolução Industrial e tudo mais, né? Mas você teve uma expulsão de muita gente do campo, migração, etc., e a perda de um sentido comunitário, de uma ligação entre as pessoas. Com essa vinda para as grandes cidades da época da industrialização. É um período do imperialismo, neocolonialismo, né? É quando o capitalismo faz a sua mudança em economia, o pessoal trata como capitalismo competitivo, né? Entre aspas, porque sempre, de alguma maneira, o monopólio já estava subjacente no processo, mas faz uma transição do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista. Certo? Uma nova, o Lenin chamava o imperialismo uma fase superior do capitalismo. Na verdade, o Lenin se baseou no livro do Hilfering, que é o alemão, marxista alemão, que mostrava a junção do capital industrial com o capital bancário, formando o que o Hilfering chamou de capital financeiro. E o capital financeiro mudou a face do capitalismo e mudou as relações internacionais, porque a circulação de mercadorias, que era o principal da fase anterior,
vai dar lugar à circulação de capitais, do capital dinheiro, certo? Então, o que vai predominar vai ser exatamente não mais o comércio de mercadorias, mas o comércio do capital, o comércio de dinheiro, certo? E isso associado a uma expansão desses estados, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, uma expansão militar, uma expansão dando origem ao chamado neocolonialismo, né? Principalmente na África e na Ásia, né? Para diferenciar do colonialismo mercantilista que foi da nossa época aqui no Brasil, tá? Na América Latina. Então, o neocolonialismo é um colonialismo da era imperialista, portanto, diferente na sua natureza, exatamente pelas forças sociais que estavam comandando o processo, que era o capital financeiro. A emergência política eleitoral das massas, ou seja, os partidos tradicionais da burguesia não conseguiram trabalhar essa questão nova, esse fenômeno novo, que foi tanto que o Engels tem um último artigo dele, um dos últimos, o Engels dizendo que, com a continuação do processo, o socialismo se daria cada vez melhor do ponto de vista eleitoral, porque realmente as massas estavam caminhando cada vez mais para a eleição de parlamentares de esquerda. E os partidos tradicionais da burguesia não tinham intimidade nem capacidade de dialogar com os setores populares, certo? Isso aí é que vai surpreender os socialistas, né, lá na frente, porque o fascismo e o nazismo vai fazer isso. Vai dialogar com os setores populares, vai mobilizar os setores populares. Coisa que os partidos tradicionais conservadores não conseguiam fazer. Primeira Guerra Mundial, 14, 18, isso aqui vai ser fundamental, porque a Alemanha vai tomar uma paulada aqui e vai ser obrigada a fazer esse Tratado de Versailles, né? Tudo isso Zacarias vai provavelmente detalhar. E esse Tratado de Versailles, o Hitler vai explorar esse negócio, né? Mais na frente. A Revolução Russa, em 17, né? E as revoluções derrotadas na Alemanha e na Hungria. Tá? Então, todo esse conjunto de coisas aí são circunstâncias históricas que estão subjacentes ao surgimento do nazismo e do fascismo. Do ponto de vista mais imediato, a derrota da Alemanha, o Hitler vai dizer o seguinte: olha, a derrota da Alemanha foi uma facada nas costas. E esse negócio aí foi uma traição dos judeus, dos comunistas e dos banqueiros. O Hitler tinha essa capacidade de juntar judeu, comunista e banqueiro numa figura só. Certo? Diga-se de passagem, coisa que a Ku Klux Klan tinha feito antes dele. A Ku Klux Klan fazia isso. Banqueiro, judeu e comunista, lá nos Estados Unidos, antes do Hitler. Certo? O Paston, inclusive, menciona que talvez o movimento precursor mais fiel ao fascismo e ao nazismo tenha sido exatamente a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Né? A hiperinflação na Europa Central foi um negócio arrasador, né? Desemprego em massa, né? Isso vai ser extremamente explorado, porque isso vai dar, Hitler vai associar isso ao Tratado de Versailles, ao pagamento das reparações de guerra. A segunda crise geral do capitalismo, 29, logo depois, quando a coisa parecia que ia recuperar, depois que a inflação tinha caído e tal, veio a grande crise de 29. Né? E, portanto, abriu uma crise de hegemonia, onde a burguesia não conseguia se impor frente à disputa política. Vai abrir uma crise da democracia do regime liberal e, ainda por tudo, a ameaça socialista, a União Soviética, tentativa da revolução na Alemanha, na Hungria, certo? E a crise da esquerda, a fragmentação e incapacidade política da esquerda e a fragmentação dela. Quer dizer, isso é um elemento central, né, desse processo. Porque com a esquerda unida, com força, né, e articulada, você tem maior capacidade de enfrentamento. Isso não ocorreu e o Hitler e o Mussolini conseguiram avançar. Né? Movimentos precursores do fascismo, não vou abordar isso. Significado e características do fascismo, vou passar e vou entrar direto no neofascismo. Certo? O neofascismo hoje no mundo. Tá?
quais são as circunstâncias e as origens históricas desse neofascismo. Veja que vai ter, por isso que eu mencionei as circunstâncias e origens históricas lá do fascismo histórico. Porque você vai ver que tem coisas que não são exatamente a mesma coisa, mas que têm consequências bem semelhantes. Primeiro, processo de mundialização e financiarização do capital. Isso levou ao processo de reestruturação produtiva, no aumento do desemprego estrutural nos últimos 30 anos em todos os países do mundo, sob o comando do neoliberalismo, entre aspas, o livre mercado. Concentração da propriedade da renda, desigualdade, pobreza, desemprego estrutural, precarização do trabalho e das condições de vida. E, em boa parte de populações, desenraizamento social, migrações, refugiados, etc, etc. Ou seja, você tem uma crise, e tudo isso veio acompanhado também da crise de 2008, mais recentemente. O neofascismo se fortaleceu muito a partir de 2008 com a crise geral. De uma certa maneira, nesse contexto aqui, o transformismo e a capitulação da esquerda tradicional e o enfraquecimento e destruição dos sindicatos. E, por último, a terceira crise geral do capitalismo. Então, você vê que tem denominadores comuns, tem elementos comuns nas circunstâncias históricas. A crise de 2008 não é a mesma coisa da crise de 29, certo? Mas tem consequências semelhantes. Desemprego, precarização, certo? Tudo pobreza, desenraizamento social, migrações, refugiados. Então, as consequências são bastante semelhantes do ponto de vista das populações, das classes trabalhadoras, etc. Embora sejam crises de natureza diferente, porque as circunstâncias de hegemonia do capital numa situação e na outra são diferentes. Certo? Então, só para listar rapidinho, Rússia, Hungria, Polônia, Áustria, Índia, Turquia, Itália, Estados Unidos, uma espécie de nacionalismo, patriotismo de extrema-direita. Isso nós vemos que não se coloca aqui para o Brasil, pela circunstância de ser um país da periferia. Uma espécie de nacionalismo comunitário, xenófobo, de base religiosa, ou étnico-racial, ou cultural. Antiglobalização, protecionista, que não é o nosso caso também, anti-imigração, racista e moralista. Certo? Autoritário e antidemocrático, anticomunista, desprezo à democracia liberal, ao Estado de Direito. O princípio da igualdade é a negação da lei natural. A lei natural é desigualdade. Certo? A lei natural é desigualdade. É por isso que vai muito colado também com o neoliberalismo. Passado mítico, puro, religioso, glorioso, inexistente, mas que o cara da Hungria pega o passado da Hungria antes de 1500. E tenta recuperar, dizer que a Hungria era grande nação, não sei o que depois foi destruída pela globalização. Então tem um discurso que é meio alucinado também, aquela história. Vai reconstruindo a história, com versões fantasiosas. Passado mítico, padrões comuns, eles aniquila as verdades históricas e os padrões comuns de compreensão da realidade. Tem um livrinho aí que saiu recentemente, que é Como Funciona o Fascismo, e que o cara reconstitui em vários lugares essa ação política de destruição de uma referência histórica consensual, de um revisionismo a partir de uma coisa mística e mentirosa, uma coisa impressionante. Ele reconstitui isso, reconstitui também como eles distorcem o conteúdo das palavras e inviabilizam o debate público, inviabilizam o debate político. Certo? A ideia de mito, família patriarcal e líder da nação. Isso, hierarquia e ansiedade sexual, machismo, misoginia, homofobia, isso faz parte do centro também da ação e do pensamento, porque a ideia é que o mito tem o mito, a nação como mito, uma invencionice do passado, etc., glorioso, blá, 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 que depois foi sendo desmontado, e agora eles estão remontando de novo. E tem o líder como mito. Daí, quando chamava Bolsonaro de mito, eu não entendia direito. Mito, tem a ver com isso. Certo? É uma importação, não se ajusta muito ao Bolsonaro,
mas é uma importação desse negócio aqui nos vários países que estão com o neofascismo. A ideia da família... Então, é um homem que dirige a nação, que é o líder da nação. Então, isso se vincula à nação como uma grande família e o cara como o pai dessa grande família que dirige e comanda essa grande família, essa nação, etc. Daí, a defesa da família patriarcal, a associação da família patriarcal com o líder da nação. Né? Daí, a hierarquia, a ansiedade sexual. Ansiedade sexual que tem a ver muito com o fato de que o homem vai perdendo espaços no mercado de trabalho, vai perdendo espaço em várias políticas sociais, etc. E é exatamente isso vai ser explorado. Né? Foi explorado sistematicamente pelo Trump e pelo Bolsonaro aqui também. Né? Então, aí brota o machismo, a misoginia, a homofobia, esse negócio todo que a gente já conhece. A guerra política e cultural, isso aí é central, porque essa guerra política e cultural é um instrumento de propaganda e mobilização, e essa invenção aqui, rapaz, o marxismo cultural, essa invenção ela é genial do ponto de vista dos caras. Por quê? Porque o marxismo cultural significa que você elege um inimigo que não é palpável, mas ao mesmo tempo está em tudo quanto é lugar, não desaparece nunca, é sempre um perigo, está infiltrado na universidade, está infiltrado nos meios de comunicação, no jornalismo, na imprensa, está infiltrado nos partidos políticos, ou seja, o marxismo cultural, ele influencia toda a sociedade e ele está presente em tudo. Então, você, elegendo essa guerra política cultural, esse marxismo cultural, você elege um inimigo que é permanente, ele não desaparece nunca. Ele é permanente. E aí, ainda reivindica o Gramsci. Porque a discussão do Gramsci sobre a importância da cultura na construção da hegemonia. Certo? Cria-se um inimigo comunista onipresente. Reescreve a compreensão geral da população sobre a realidade, distorcendo a linguagem. Como exemplo que eu dei aqui no copo do comunismo, etc. Né? Emoção, falsificação e irrealismo, irracionalismo. Né? Anti-iluminista, anti-intelectualista, despreza a teoria, ataca a ciência e a especialização, não admite a especialização, ou seja, é como eu falei, o Zé Ninguém, ele se arvora da palpite sobre qualquer coisa. Ele não reconhece, nem respeita uma pessoa que tem mais condição do que a outra, do que ele, sobre, digamos, astronomia. O cara está falando sobre astronomia, tem 30 anos estudando os astros, etc. Tal, o cara não reconhece isso, essa especialização. Né? Portanto, é uma coisa anti-iluminista, anti-intelectual, que despreza a teoria, ataca a ciência, a especialização, a escola, a universidade. Daí a escola sem partido, dentro desse contexto, né, que vai ser abordado aqui também no curso, sistemas educacionais, os professores, de acordo com Major Olímpio, foi eleito senador por São Paulo, do PSL, depois dessa tragédia lá em São Paulo, o cara fez um discurso lá na comissão daquela do Senado, em que ele disse que se as professoras e os funcionários tivessem armados, a tragédia teria sido minimizada. Eu aí fiquei pensando, me imaginando eu aqui hoje em pé, com o revólver 38 aqui na cintura, fazendo a discussão com vocês com 38. E aí levantava a camisa assim para o cara aparecer. Aí vocês, será que eu vou fazer uma pergunta ao professor? O que ele falou? Você ouviu? Mas é uma coisa, né? Uma coisa absurda. Claramente o cara é um lobista da indústria de armas, etc. Porque numa altura, no momento, né, do trauma, daquela coisa aloprada, malucada, né, um moleque de 17 anos, ele era tipicamente um bolsonarista. O pessoal levantou todas as informações da participação dele nas redes sociais
ele é o perfil típico do bolsonarismo. Ele apoiou o Bolsonaro, fez campanha com o Bolsonaro e gostava de armas e tal. Os caras deram uma machadada, os caras deram um tiro, deram uma machadada. Teve um menino, um adolescente, que saiu correndo com um machado cravado no peito. Correu não sei quantos metros, quadras, para ser atendido no hospital, para arrancarem o machado do peito dele. Os caras, além da tiro, deram machadada nas pessoas. Sim, sim. Por isso, como o Major Olímpio disse, o Bolsonaro não vai recuar, porque isso foi uma promessa de campanha, etc. Se os professores e funcionários tivessem armados, a tragédia teria sido menor. Já tinha pessoa que teve um bang-bang de um lado e do outro. Portanto, reescreve a compreensão geral da população sobre a realidade, distorcendo a linguagem. Né? Isso aí a gente já viu. Predomínio das emoções, isso é uma questão importante. Né? A questão emocional ela é decisiva, tanto no fascismo como no neofascismo, no bolsonarismo. A questão emocional é decisiva. É decisiva porque o lexo e a sintaxe fascista e neofascismo é muito pobre. Ou seja, o lexo, ou seja, o vocabulário, é um vocabulário pequenininho. Não tem grandes vocabulários, o vocabulário é pequenininho. E a sintaxe, que é a combinação de frases, etc., tal, também é uma coisa paupérrima. Certo? Isso tem a ver, por quê? Por que pode ser assim? Porque boa parte do diálogo, boa parte do debate, na realidade, passa pelas emoções. Você despertar certos afetos nos indivíduos a partir de preconceitos, a partir de ressentimentos, né? A partir de raivas, de circunstâncias que eles viveram ou estão vivendo. Então, a emoção vem a primeiro plano. Né? Vem a primeiro plano. É por isso que a moça escreveu o artigo, dizendo que você não consegue discutir racionalmente, fazer devolvê-lo de um delírio que ele tenha. Tá? Porque ele não acredita. Ele não acredita. Por isso, no caso do artigo, ela ressalta o combate ao delírio com o delírio, que é a história do José de Abreu. Ah, sim! Eu esqueci de falar, foi bem lembrado. Ela escreveu um artigo para apoiar a iniciativa de Zé de Abreu, que se autoproclamou presidente da República. Ela diz assim, olha, minha experiência como trabalhadora da saúde nesse ramo é o seguinte, você pega um monte de... Pega lá os doentes psicóticos, cada um tem o seu delírio particular, você bota eles em volta, e aí cada um começa a falar do seu delírio. Aí cada um é obrigado a ouvir o delírio do outro. Cada um é obrigado a achar estranho o delírio do outro. Cada um é obrigado a ficar com vergonha do delírio do outro. Aí começa a sentir vergonha do seu próprio delírio. Né? Aí ela disse, bem, eu acredito que o Zé de Abreu foi por esse caminho. Já que está todo esse delírio todo, eu, para responder a isso, eu tenho que responder com outro delírio. Então, eu vou me autoproclamar presidente da República. E, no final, a moça se candidata a ser secretária do Ministério, ministra do Ministério do Alienista. O alienista, vocês sabem, aquele ponto do Machado de Assis, que tem um médico que acha que você está louca e prende você, depois você, ele vai prender, daqui a pouco toda a cidade está presa na Casa Verde, que é o manicômio que ele inventou. Quando pensa que não, ele próprio está no momento, ele tira todo mundo e ele próprio entra na Casa Verde e tal. Então, é uma esculhambação que o Machado de Assis faz sobre a loucura e o tratamento da loucura na época, lá, né, no século XIX. Predomínio das emoções sobre as teorias da conspiração, notícias falsas, substitui o debate fundamental. Aí as redes sociais, né, a guerra híbrida, agora vai entrar pesado de novo com a reforma da Previdência. Né? Culto à lei, à ordem, contra os direitos humanos, a vida da competição do poder, darwinismo social, contra os sindicatos, base política inicial, os perdedores da globalização. Né? Tudo isso do ponto de vista do neofascismo mais geral. Né? Medo, angústia, frustração, ressentimento, vitimização, classe média baixa, autônomos, conta própria, desempregados, trabalhadores com menor qualificação, isso é a base. Nós não abordamos isso. Né? Qual é a base de classe do fascismo, do neofascismo? Essa é uma discussão importante, né? Porque dentro do marxismo
há uma identificação que a base social sempre foi a classe média. E a classe média é perdedora numa determinada circunstância, num determinado momento. É aí que o fascismo pega os seus quadros e os seus militantes. Isso não significa dizer que a classe média vai se transformar em classe dominante num regime fascista. Porque, na realidade, a burguesia vai acabar aceitando e incorporando o fascismo como uma necessidade para a sobrevivência e o combate ao socialismo e ao comunismo. Mas a bucha de canhão, que dá massa, que dá substância de massa, que dá movimento, é exatamente segmentos importantes da classe média. Particularmente da classe média, que naquele momento histórico sofreu com alguma derrota no processo econômico-social. No caso do Trump, é claro, certo? A população branca, classe média empobrecida em vários estados mais pobres dos Estados Unidos, que foi sofrendo um processo de desindustrialização, desempregados, etc, etc. Diga-se de passagem, o Trump não ganhou as eleições dos Estados Unidos no voto direto. Quem teve maioria no voto direto foi a outra concorrente, a Clinton. O Trump ganhou depois do esquema que tem lá de pontuação, de votos, etc. Ele acabou ganhando na votação depois dos parlamentares, dos delegados. Mas na votação direta ele perdeu. Mas a massa dele, a massa de apoiadores, teve a ver com uma população pobre, branca, uma população branca empobrecida. Empobrecida pelo processo de reestruturação produtiva. Michael Moore, por exemplo, aborda muito em um dos primeiros filmes dele. Certo? Ele pega a cidade dele lá de Clint, né? Clint. E aí está tudo aquilo ali, um deserto só. Aquilo era cheio de indústria, né? As indústrias todas fecharam, etc. As pessoas desempregadas não têm o que fazer, tal. Uma população majoritariamente branca. Certo? É aí que o Trump plantou a candidatura dele. Movimento de massa midiático, nas redes sociais. Aí a guerra híbrida são um elemento fundamental. Meio de comunicação, propaganda mais moderna. Presença e comando de um líder forte e carismático, não é, no nosso caso, o Bolsonaro. Ataque aos partidos tradicionais, instrumentalização. O regime neofascista, a guerra híbrida e o estado de exceção. Isso aqui a gente já falou rapidamente. Afinidade eletiva, isso aqui eu acho importante. Afinidade eletiva é um termo do Weber para falar do protestantismo com o capitalismo. Do protestantismo e o capitalismo, um não é causa do outro, um não deu origem ao outro. Mas os dois coincidem em aspectos fundamentais, portanto, têm uma afinidade eletiva. Então, nesse sentido que eu acho que há uma afinidade eletiva entre o neofascismo, o estado de exceção, e o neoliberalismo. Porque as consequências do neoliberalismo, para a grande maioria da população, são consequências cada vez mais nefastas, cada vez mais duras, e você sustentar isso num regime amplamente democrático. Você tem que ir reduzindo, restringindo, tem que ir constituindo um estado de exceção para poder ter o controle sobre o processo. Porque as consequências da globalização, da financiarização, do neoliberalismo, são consequências drásticas para a maioria da população. Esse termina, né? Está bom de terminar, né? Já são 4 horas. Então, vou terminar para a gente abrir. Porque aqui tem depois uma parte sobre como é que constituiu o bolsonarismo no Brasil, historicamente, e uma coisa, só vou falar uma coisa aqui que eu acho importante, aqui, ó, rapidinho, que é isso aqui, ó, a organização do movimento neofascista no Brasil. Certo? As redes sociais substituíram os partidos políticos. Então, do ponto de vista de você raciocinar, é o seguinte: o bolsonarismo constituiu um movimento de massa sem partido.
coisa que não foi o caso de outras experiências do passado, que era um movimento de massa de extrema-direita, mas através de partidos e organizações de vários tipos. Aqui você não tem nenhuma organização de massa ou partido fazendo isso pelo bolsonarismo. É lógico que você teve várias instituições de extrema-direita e de direita financiadas por capital americano, certo? Tipo o MBL e outros, certo? Mas não foi através desses movimentos que você tem uma organicidade. A organicidade, ela se fez, na minha opinião, através das redes sociais, certo? E essa organicidade, ela é uma organicidade descentralizada, certo? Você, mais ou menos o que aconteceu agora lá na escola de Suzano. O menino que deu o tiro, que matou lá os dois, que foram lá, né, cometeram aquele negócio lá, ninguém chegou para eles para dizer, vai lá e faça isso. Ele foi iniciativa deles, né? Que tem uma piração dele, tem umas coisas, mas tem circunstâncias onde eles foram constituídos e formados através das redes sociais, de uma ideologia da violência, de ideologia das armas, né? De frustrações, do inimigo ali atrás da esquina, né? Então, você tem ações que são feitas de forma aparentemente autonomizadas, certo? Logo depois da eleição, nós tivemos várias coisas desse tipo, né? Ameaças, por exemplo, no Vieira, um grupo de meninos ameaçou as meninas do Vieira, chamando de vagabundas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois eles se lascaram, né? O Vieira botou para fora, certo? Mas foi iniciativa deles, ninguém mandou eles fazerem isso, certo? O outro, em veterinária, também postou um negócio ameaçando matar uma petista vagabunda, não sei o que, não sei o que. Ninguém mandou ele fazer aquilo, ele fez. Então, tiveram diversas iniciativas desse tipo que são feitas, aparentemente, autonomizadas, né? A partir da iniciativa da pessoa. Mas que, na realidade, aquilo ali está num contexto que tem uma unidade orgânica que é dada pelas redes sociais, e essas redes sociais têm uma coisa centralizada. Tá? Você tem uma militância autonomizada nas ações imediatas, mas você tem uma construção política e ideológica dada pela guerra híbrida e por centros que nós não temos conhecimento, que a gente não vê, certo? E que você não identifica. Isso dá a tônica, que é o que vai acontecer agora na reforma da Previdência, certo? Que vai acontecer na reforma da Previdência. Vai ter um discurso único de vários tipos, que pode ter variações depois individuais e comportamentos individuais. Portanto, não é a ausência de organicidade, na minha opinião. É um outro tipo de organicidade, que não se faz através de partido político. Não se faz através de organizações no mundo real, etc. Mas se faz através dessas redes. Né? E que dá coesão e sentido. Que dá coesão e sentido, né, uma certa racionalidade às ações. Certo? Portanto, é um fascismo digital e descentralizado e aparentemente inorgânico. Mas, na realidade, é uma outra forma, né, de organicidade. Partido virtual, mobilizador. E tem um detalhe, hein? Tem uma vantagem nesse negócio para eles. Desresponsabiliza o núcleo central do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, etc. Não, eu não mandei fazer nada disso. Os caras fazem em nome do Bolsonaro, fazem aquilo que o Bolsonaro alimentou a vida inteira, etc. E tal, mas você não tem nenhuma ordem, e nem precisa ter, nenhuma ordem do Bolsonaro para eles fazerem aquilo. Eles vão fazer aquilo porque aquilo já está induzido dentro daquela organicidade da rede social. Então, isso tem a vantagem exatamente de desresponsabilizar o chefe das direções efetivas do movimento neofascista. Certo? Daí os WhatsApps, fake news, etc. Certo? Então, vou parar por aqui, porque senão a gente não faz a discussão. Só queria aqui para provocar o seguinte: menos choro e lamentações da nossa parte, não é verdade? E mais ação
e reflexão. Tá? Eu estou chegando no momento que é o seguinte, ou a gente vai se mobilizar e as instituições, organizações de esquerda, partido e tal, vai botar a massa na rua, ou nós estamos ferrados. Ou nós estamos ferrados. Não tem outra saída. Certo? Não tem outra saída. E se a gente vacilar, quem vai botar a massa na rua através da guerra híbrida aí, das redes sociais, vai ser exatamente o bolsonarismo. Então a gente vai ter que não dá mais para ficar. Né? Porque veja só, para encerrar mesmo, eu fiquei estarrecido com as mensagens que eu recebo muitas vezes em alguns grupos, inclusive dos docentes, em que as pessoas se lamuriam muito, se queixam muito e só dão notícia ruim. Certo? O bolsonarismo fez uma coisa contra isso. Quando o bolsonarismo começa a se derreter, certo? Eu não vejo o mesmo estímulo, o mesmo ânimo para divulgar e para mostrar isso. Certo? Ou seja, veja a situação que o bolsonarismo se encontra. Nós estamos com menos de 3 meses de governo. É um governo que está se derretendo. Certo? E está se derretendo por conta própria. Não está se derretendo por uma ação da esquerda consistente, forte, mobilizadora. Está se derretendo por contradições internas. E a oposição e a esquerda, de uma certa maneira, está quase que assistindo essa situação. Você tem contradição do Moro com o Bolsonaro, do Bolsonaro com os militares, dos militares com os religiosos com não sei quem. Ou seja, está uma torre de Babel que ninguém se entende, certo? Está o Guedes lá no canto dele, tentando, aí sim que é o prioritário para a burguesia, certo? Que é fazer as reformas, etc. Está lá. Mas você tem um governo que, inacreditavelmente, desgastado para menos de 3 meses. Certo? E nós não estamos com capacidade de explorar esse negócio. Certo? Eu não sei direito, porque eu não sou militante, né? Não estou na frente de partido, nem de sindicato, nem de associação, etc. Né? Mas fico me perguntando por que está acontecendo isso. Por que os caras estão se derretendo a partir dele mesmo e nós não estamos ajudando a dar uma facada naquele negócio ali. Ou você queria facada? Pronto, né? Você comanda agora a discussão. Pronto. Você agora comanda aí a discussão. Tradicionalmente, cada professor responsável pela aula é responsável pela aula. Eu só estou aqui coordenando. Não estou falando isso porque é ele que tem que abrir, fazer a discussão e tal. Eu só queria propor o quê? Aquele formato que a gente fez, né, Zaca, a disciplina sobre o golpe,